Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A alma segue a divina vontade, sobrevoando toda a terra e admirando todas as coisas criadas. Meu Jesus, meu coração, toda a criação está repleta de tua adorável vontade, e seus atos são inumeráveis em todas as coisas criadas. Por isso, para poder encontrá-lo mais facilmente, disponho-me a passear pelo universo inteiro. Giro no ar e nele imprimo meu te amo, para te pedir que as criaturas, respirando, absorvam com o ar a vida de teu querer que nele reina. Quero bendizer, glorificar e selar meu te amo na ordem e na harmonia de toda a criação. Quero sobrevoar por toda a terra e imprimir meu te amo sobre a pequena erva, sobre as plantinhas, sobre todas as flores, sobre as árvores mais altas, sobre os cumes dos montes e nos mais obscuros abismos. E assim pediste em todo lugar que venha o teu reino. Quero animar tudo, dar minha voz a todos, a fim de que todos digam, venha teu querer para reinar na terra. Escuta, ó Jesus, eu imprimo meu te amo no passarinho que canta, trina e gorjeia, e junto com ele peço-te o reino de teu fiat. Selo meu te amo no balido do cordeirinho, no arrulhar da rolinha, e te peço, com seus balidos e com seus arrulhos, o reino de teu fiat. Não existe ser algum que eu não queira revestir e assim poder com todos e sem descanso repetir meu estribilho, que venha o teu reino.
Quero, meu Jesus, penetrar até o centro da terra e ali colocar meu coração, para que em cada batida te ame por todos, dê amor a todos, abrace a todos e grite desde o centro da terra: venha teu reino, e domine e triunfe a tua vontade. Amém, Fiat. Bom dia a todos. Vamos continuar o estudo estudo 8. No estudo passado eu li o trecho 15, mas eu li só um parágrafo. Vou continuar a meditação desse trecho 15. Volume 15, na verdade. 16 de fevereiro de 1923. A cruz que deu a divina vontade a nosso Senhor. Jesus, para operar a redenção perfeita e completa, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Vou ler tudo de novo. Estava a fazer a minha adoração ao crucifixo, abandonando-me todo em seu amável querer. Mas enquanto isso, senti que meu amável Jesus se movia em meu interior e me dizia: minha filha, vamos, apresse-se. Faça seu curso no meu querer. Vá repassando tudo o que fez minha humanidade na suprema vontade. Então ela tinha que pensar em cada ato que Jesus fez na humanidade, na vida dele, a fim de que a meus atos e aos de minha mãe se juntem os seus. Está decretado que se uma criatura não entra no querer eterno para voltar triplo nossos atos, este supremo querer não desce à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas. Quero o cortejo dos atos tríplices para fazer-se conhecer. Por isso se apresse. Foi que a gente meditou na aula passada. Foi essa parte. Para a gente não ficar parado, se apressar, porque a gente também tem uma missão, como a gente tem falado essa semana. Uma missão de fazer essa verdade ser conhecida. Jesus fez silêncio e eu me senti como se estivesse voltada para o santo querer eterno, mas não sei o que fazia. Só sei dizer que encontrava todos os atos de Jesus e eu neles colocava o meu. Depois voltou a falar-me: minha filha, quantas coisas fará conhecer minha vontade? Quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina? Minha humanidade, para obrar a redenção completa e perfeita, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Eis a necessidade de uma vontade eterna. Se minha vontade humana não tivesse tido consigo uma vontade eterna, todos os meus atos teriam sido atos limitados e finitos. Em troca com ela, eram intermináveis e infinitos. Por isso, minhas penas, minha cruz, deviam ser intermináveis e infinitas. E a vontade divina fazia encontrar minha humanidade todas essas penas e cruzes, tanto que ela me estendia sobre toda a família humana, desde o primeiro até o último homem, e eu absorvia todas as espécies de penas em mim. E cada criatura formava minha cruz. Assim que minha cruz foi tão longa por quanto é, e será a largura de todos os séculos, e tão larga por quanto são as gerações humanas. Não foi só a pequena cruz do Calvário onde me crucificaram os hebreus. Esta não era outra coisa que uma semelhança da grande cruz, na qual me tinha crucificado a suprema vontade. Assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz. E à medida que a formava, ficavam enxertadas na mesma cruz. E o querer divino me estendendo sobre ela e crucificando-me, não só formava a minha cruz, mas a de todos aqueles que formavam essa cruz. Nossa, interessante. Eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz. O espaço terrestre não teria bastado para contê-la. Oh, quanto me amarão, quando souberem o que fez minha humanidade na divina vontade.
o que me fez sofrer por seu amor. Minha cruz não foi de madeira, não, foram as almas. Eram elas que me sentiam palpitantes na cruz. Eram elas que me sentiam palpitantes na cruz na qual me estendia a divina vontade. E nenhuma me escapava. A todas dava seu lugar. E para dar lugar a todas me distendia em modo tão dilacerante, com penas tão atrozes, que as penas da paixão poderiam chamá-las pequenas e ligeiras. Por isso te apresse, a fim de que meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Este conhecimento resgatará tanto amor, que as criaturas se renderão e o farão reinar em meio delas. Agora, enquanto dizia isto, mostrava tanta ternura e tanto amor, que eu maravilhada lhe disse: Meu amor, por que mostras tanto amor quando falas de tua vontade? Que parece como se de dentro de ti quisesse fazer sair outro tu mesmo. Pelo grande amor que mostras, enquanto se falas de outras coisas, não se vê em ti este excesso de amor. E ele disse: Minha filha, queres saber? Quando eu falo de minha vontade para fazê-la conhecer a criatura, nossa, eu quero infundir-lhe minha divindade. Por isso, outro eu mesmo. E meu amor transborda tudo para fazê-lo. E a amo como a mim mesmo. Eis porque você vê que enquanto eu falo de meu querer, meu amor parece como se saísse de seus confins para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. Ao contrário, quando falo de outra coisa, são minhas virtudes que infundindo e segundo as virtudes que lhe vou manifestando, agora a amo como Criador, agora como Pai, agora como Redentor, agora como Mestre, agora como médico, etc. Portanto, não há aquela exuberância de amor, como quando quero formar outro eu mesmo. Meu Deus. Nossa, vamos lá, Senhor, me ajuda a meditar esse trecho. Então tá, a gente já tinha falado dessa parte, desse parágrafo segundo aqui. Para ela se apressar, ele pede assim, apresse, faça seu curso, porque a humanidade precisa conhecer o que eu fiz. Vai repassando tudo o que fez minha humanidade na suprema vontade, a fim de que a meus atos e aos de minha mãe se juntem os seus. Está decretado que se uma criatura não entra no querer para voltar triplo os nossos atos, este supremo querer não desce à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas. Quero o cortejo dos atos tríplices para fazer-se conhecer. Por isso se apresse. Então, olha só, esse conhecimento que a gente tem hoje, o que a gente está conhecendo de Deus, é a missão, né? A missão deles deu para a gente esse conhecimento. A divina vontade, que é o cortejo dos atos tríplices, dos atos de 3 criaturas, para fazer-se conhecer. Porque é através do conhecimento que a gente entrega a nossa vontade para fazer-se conhecer. Beleza. Então, isso já foi feito, essa parte aqui. Jesus, Maria e Luísa cumpriram sua missão. Ainda cumprem, né? Porque é eterno. Tudo que se faz na divina vontade é eterno. Mas no âmbito aqui terreno, Jesus redimiu. A Luísa trouxe o reino da divina vontade. Ou dom da divina vontade. Hoje a gente tem esse conhecimento. Beleza? Então a gente agora faz a nossa missão de conhecer tudo, colocar tudo na nossa vida. E deixar Deus fazer esse trabalho, né, de fazer outro Ele em nós. Então vamos lá. Jesus fez silêncio
e eu me senti como se estivesse voltada para o santo querer eterno, mas não sei o que fazia. Só sei dizer que encontrava todos os atos de Jesus, e eu neles colocava o meu. E aí hoje, a gente, aqui na comunidade, a gente tem além do livro do céu, para entender, porque ele falou assim, a humanidade vai entender o que eu fiz. A criatura, as pessoas vão entender o que a minha humanidade fez. E a gente está entendendo o que a humanidade de Jesus fez, não só através do livro do céu, mas com o Evangelho da Maria Valtorta, os cadernos da Valtorta e o livro da vida íntima. Então a gente consegue enxergar tudo, não é tudo não, mas a gente contempla a vida de Jesus, é incrível. Que riqueza que a gente tem aqui para contemplar também esses outros livros, beleza? Aí Jesus falou: Minha filha, quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina? Então é tão maravilhoso porque com o livro do céu a gente entende que o que a humanidade de Jesus fez, que quem operou tudo na humanidade de Jesus foi a divina vontade. Então a gente está conhecendo quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina. O livro do céu revela isso, né? Revela que quem operava na humanidade de Jesus era uma vontade divina, era a vontade divina. A gente nunca tinha. Sempre a gente vê a igreja falando assim, ele era Jesus, Deus e homem, o Verbo encarnado, união hipostática. Mas a gente não via nessa ótica, né, que a vontade divina operava na humanidade de Jesus. E que Adão tinha essa vontade divina operando na humanidade dele, e que essa vontade, e que ele perdeu esse dom de operar com a vontade divina de Deus, e que Deus ia devolver esse dom para o homem. A gente não tinha essa ótica de esse conhecimento, não meditava sobre isso. Então agora a gente está conhecendo isso. Quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina. Aí ele explica, minha humanidade para obrar a redenção, para cumprir a redenção, a humanidade de Jesus, para cumprir a redenção completa e perfeita, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Eis a necessidade de uma vontade eterna, divina, que Deus, a divindade não tem início, meio e fim, não é no âmbito terreno, Deus não existe. Deus sempre, ele não existe, ele é. Então ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Então ele com a vontade divina, ele abrange toda a eternidade, todas as almas do passado, presente e futuro. Como ele falou, todas as almas, quando ele foi concebido, todas as almas foram concebidas com ele. Então ele estava vivendo a vida de todos. Todas as almas estavam nele, na humanidade de Jesus. É o que ele explicou. Quer ver? Na live de ontem não, da semana passada, que Jesus falou da Eucaristia. Peraí que só eu vou pegar aqui a explicação de Jesus. Que ele falou da Eucaristia sobre o sacrifício. Só um minutinho.
Peraí. Sobre o sacrifício, quando a Aline falou na live sobre a luz, né, que ela recebeu sobre o sacrifício de Jesus, sobre a Eucaristia, ela falou que ele quis dizer que o sacrifício é a mortificação da carne, do corpo e sangue mesmo dele, que ele se tornou alimento, soro. Realmente, como você falou, Jesus é aquela explicação lá da vacina. Jesus era o cavalo que foi usado, né? Que a gente explicou como é feita a vacina. Eles pegam o veneno, né? O veneno de uma serpente, e injeta num animal bem grande, por exemplo, num cavalo. E aí o sistema imunológico desse animal vai fazer o sistema imunológico dele vai atacar esse veneno. O sistema imunológico dele vai ficar ativo, né? Vai ser ativado para poder combater aquele veneno. E aí depois eles retiram o sangue cheio desses anticorpos e faz o soro, né? Então o cavalo ele é um animal que é usado como meio para produzir um remédio, um soro, para combater um veneno. E aí então a gente falando, né, que a Eucaristia era a vacina, o remédio. Jesus é o remédio para combater. Jesus se tornou esse remédio. Jesus sabia o sentido de por que se sacrificar. Não, nós não. Eu expliquei isso no vídeo depois da live. Então ele sabia que não moveríamos uma palha de mortificação por amor a Deus naquela época. Éramos bebês e precisava de sangue, dor e mortificação para a justiça nos salvar. E ele fez isso, de verdade. Aí, pela sua compreensão, você, deu uma impressão que mudou a lógica da Eucaristia ter sido... Ah, tá, porque eu falei no outro vídeo que eu fiz, quando eu fui explicar sobre isso na live, eu levei para o sentido de Jesus trazer a palavra, de decodificar a palavra, né, de ser alimento para a gente, no sentido de ser a palavra, de trazer o conhecimento do Pai. Aí a Aline foi falar comigo, me esclarecer. Não, a gente estava falando aquele dia dele ser mesmo a nossa justificação diante da justiça. Ele sofreu no nosso lugar, né? A justiça aqui, ó, essa parte aqui, ó. E a justiça, para nos salvar, precisava de dor, mortificação, de sangue, de sacrifício. E ele fez isso de verdade, sofreu muito em nome de todos. E esse sofrimento, esse sacrifício, ele fez por cada um de nós, porque a gente não faz. A justiça, para nos salvar, pedia um sacrifício de nossa parte, né? Tipo assim, porque a consequência do pecado, o pecado sempre traz consequências, castigo. É tipo assim, deixa eu tentar explicar direito. Me ajuda, Senhor. A justiça pedia 2 sacrifícios. Jesus fez no nosso lugar isso. Não vou complicar não, senão vai ficar... Vou de novo mudar o foco. Jesus sofreu no nosso lugar. Fez diante do Pai o que a gente o que a gente precisava fazer e não faz. Então ele sofreu na carne dele o que eu devia sofrer. O que você devia sofrer, o que cada um devia sofrer. Então, isso a gente está entendendo, que ele falou assim, quantas coisas fará conhecer a minha vontade do que fez minha humanidade na vontade divina? Isso é incrível. Ele sofreu tudo no nosso lugar. E aí deixou o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, que é essa carne sacrificada. A carne dele tem lá todo o sacrifício que ele fez no seu lugar. E aí você toma esse remédio, ele te dá a vida dele para te justificar diante da justiça, para te salvar.
E aí você vive debaixo dessa proteção da carne de Jesus, que pagou toda a sua dívida. Ele pagou a sua dívida no seu lugar, ele pagou e te dá a carne dele. Lá está o preço. Na carne dele está o preço da sua salvação, da sua redenção. Ele pagou. Aí, pela sua compreensão, você deu a impressão que mudou a lógica da Eucaristia, ter sido a palavra e decodificação. Só estou revendo isso e estou lendo o que a Aline me explicou aqui para eu poder entender o que ela explicou. Para a gente entender, para vocês também entenderem. Porque eu falei isso na escolinha, então é bom deixar claro aqui também, para não perder a luz dada. Senão você pode não aprofundar na luz dada sobre o sacrifício carnal de Cristo, do derramar o sangue e dar para a igreja esse alimento incrível da Eucaristia. Que se tomarmos e comermos substitui anos de penitências não feitas. Então é isso que ela estava tentando, para a gente não perder essa luz da Eucaristia, de derramar o sangue, dar para a igreja esse alimento incrível, o corpo e o sangue dele. No corpo e sangue dele está todo o sacrifício que ele fez em nosso lugar. E a gente come e bebe. E isso substitui anos de penitências não feitas, porque a gente não faz o que devia fazer. O que a gente não fez, ele fez no nosso lugar. Então a gente vive na proteção, a gente come esse alimento que tem tudo. Imagina se precisasse que a justiça colocasse na nossa conta os jejuns e mortificação necessária para penitências e culpas. Todo pecado tem que ser expiado, né? Tem uma penitência e Jesus pagou no nosso lugar. Imagina se precisasse que a justiça colocasse na nossa conta toda a expiação. O que seria de nós? Nunca teríamos o perdão. Nunca. E pelo sacrifício ofertado de Jesus, quem é batizado e come da Eucaristia e permanece debaixo das asas da igreja, recebe a justificação pelo sacrifício de Jesus. E ele é só o Cordeiro, ele é o Cordeiro mesmo, nesse caso dessa luz que a gente está entendendo. E a sua palavra é a notícia desse amor. Então ele fez esse sacrifício, ele se entregou em nome de todos. A gente recebeu a justificação por meio dele. E ele deixa toda a vida dele na Eucaristia, a gente come e bebe. E vive debaixo dessa proteção. Quem é batizado e come da Eucaristia e permanece debaixo das asas da igreja, recebe a justificação pelo sacrifício de Jesus. E a palavra dele é a notícia, o conhecimento é a notícia desse amor, do que ele fez, é isso que ele está falando aqui. Né? Então ele fez, operou tudo isso na humanidade dele e a palavra dele vem nos contar o que ele fez. A notícia é esse conhecimento, é essa carta de amor de Deus, contando tudo que ele fez por nós. Então a gente fala, nossa, eu só preciso fazer isso, então ele te conta, né, o que ele fez e o que agora você precisa fazer. Ficar debaixo dessa proteção, comer desse alimento, receber a justificação, unir a sua vontade com a dele. Ele fez isso para te salvar, para você viver de novo com ele. Para retornar, foi um meio para a gente retornar à ordem primordial da criação. Então, beleza, minha humanidade, para obrar a redenção completa e perfeita, devia fazê-lo no âmbito da eternidade. Eis a necessidade de uma vontade eterna, que abraça tudo e todos. Se minha vontade humana não tivesse sido Se minha vontade humana não tivesse tido consigo uma vontade eterna, se a vontade humana dele, de Jesus, não tivesse unida com a vontade eterna, com a vontade divina, todos os meus atos teriam sido todos limitados e finitos, teria ficado só no âmbito humano, só lá, na época que ele viveu aqui na Terra. Se a vontade humana não tivesse tido consigo uma vontade eterna, teria ficado só lá no passado. Ele não teria
ele não teria justificado a todos, porque a gente não tinha nem nascido. E não teria justificado o passado, se a vontade dele fosse só humana. Era humana unida com a vontade eterna. Então os atos dele são infinitos, ilimitados. Ele justificou o passado, presente e futuro, porque ele tinha uma vontade divina. Não, então assim, por isso que também os nossos atos, quando a gente une quando a nossa vontade humana está unida com a vontade divina, os nossos atos têm esse mesmo efeito eterno, infinito. Em troca, com ela eram intermináveis e infinitos, com a vontade divina, os atos dele eram intermináveis e infinitos. Alcançava o passado, o presente e o futuro. Por isso, minhas penas, minha cruz, deviam ser intermináveis e infinitas. Minhas penas, minha cruz deviam ser intermináveis e infinitas. E a vontade divina fazia encontrar a minha humanidade todas essas penas e cruzes. E a vontade divina fazia encontrar a minha humanidade todas essas penas e cruzes. A vontade divina trazia para a humanidade de Jesus naquele momento todas as penas e cruzes. Tudo ele devia pagar por todos, né? Ele devia expiar todos os pecados. Ela trazia todos os pecados. E ele expiava todo do passado, presente e futuro. Tanto que ela me estendia sobre toda a família humana, desde o primeiro até o último homem, e eu absorvia todas as espécies de penas em mim. Ele era apresentado, tipo assim, né? Vamos tentar entender. Era apresentado todos os pecados e tudo o que devia ser pago por cada pecado que era apresentado. Todos os pecados e todo o preço a ser pago. E ele pagou tudo. Tudo, tudo. E eu absorvia todas as espécies de penas em mim. E cada criatura formava minha cruz. Cada criatura, porque a gente era toda a nossa culpa. Ele via tudo. Cada vida que foi vivida longe de Deus, cada alma que viveu longe de Deus. Cada criatura formava minha cruz, assim que minha cruz foi tão longa por quanto é e será a largura de todos os séculos. E tão larga por quanto são as gerações humanas. Não foi só a pequena cruz do Calvário onde me crucificaram os hebreus, porque o sofrimento dele se estende, né? O sofrimento, o sacrifício dele se estende, continua vivo na Eucaristia. Ele continua vivendo tudo na Eucaristia, na vida eucarística. Não foi só a pequena cruz do Calvário onde me crucificaram, ele continua sofrendo todos os dias. É o que ele fala, se a gente for meditar os trechos onde ele fala da vida sacramental, ele está lá vivo. Continua esse sofrimento, essa expiação. Até hoje. Não foi, o sacrifício dele não terminou lá no Calvário, lá há 2000 anos. Continua na vida sacramental. Continua na hóstia. Não foi só a pequena cruz do Calvário onde me crucificaram os hebreus. Esta não era outra coisa que uma semelhança da grande cruz, na qual me tinha crucificado a suprema vontade. Assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz. Cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz.
Ele está crucificado para justificar os pecados. E do passado, presente e futuro, no âmbito de todos os pecados. Então ele continua sofrendo. Cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz, e à medida que a formavam, ficavam enxertadas na mesma cruz. Assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz, e à medida que a formavam, como se fosse assim, cada um de nós está lá na cruz. Então a nossa alma é que forma a cruz de Cristo. A nossa alma que forma a cruz. Então nós somos enxertados na cruz, na cruz. Nós somos a cruz. É assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz. Nós somos a cruz. Nossa alma que forma a cruz de Cristo. E à medida que a formavam, ficavam enxertadas na mesma cruz. E o querer divino me estendendo sobre ela e crucificando-me, não só formava a minha cruz, mas a de todos aqueles que formavam essa cruz. Então não é só o sacrifício, não é só para ele, é para nós também. A justiça também pede a expiação da nossa parte. Só que a parte que nos cabe, né? Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, é muito pequena. A gente aceita o que Deus permitir na nossa vida, né, de sofrimento. Essa é a cruz que a divina vontade formava para nós. Em comparação com a de Cristo, quando a gente pensa quando a gente olha para o que a gente sofre, o que Deus permite que a gente sofra, e o que Jesus sofreu, e sabendo que ele sofreu, que eu que formava a cruz dele, nossa, que amor que surge, né, nesse conhecimento, quando você medita a paixão de Cristo. Nossa, ele pagou por mim tudo isso. Então, o que eu faço aqui, a minha cruz que foi formada, essa cruz que foi formada para mim, eu sofro também por amor. Também quero imitar Jesus e sofrer. E aí você passa como ele falou que ele vai formando outro ele, né? E aí você quer, você vive assim, eu aceito o sofrimento por todos. Você passa a não ter, você começa a viver assim, tipo, eu não quero nem mais, eu não quero mais pecar, então eu não quero mais os sofrimentos que eu suporto, nem é para expiar o meu pecado, porque eu não quero mais pecar. Eu não quero mais ofender. Eu quero também redimir. Eu quero também salvar. O sofrimento que o Senhor me permitir, eu quero que ele também tenha esse fruto de salvação. Quero me unir à missão de Jesus de salvar. Eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz. O espaço terrestre não teria bastado para contê-la. A cruz de madeira não contém todas as almas, todas as pessoas lá. Era pequena. Eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz. Essa cruz devia estar no âmbito da eternidade, não no espaço terrestre. Oh, quanto me amarão quando souberem o que fez minha humanidade na divina vontade, o que me fez sofrer por seu amor. Oh, como me amarão, como a gente ama quando a gente conhece. Quando a gente se aprofunda nesse mistério da cruz, na vida de Jesus, no que a divina vontade operou nele, tudo que a gente está fazendo, né? Toda essa viagem, né, de estudar, viagem no bom sentido, não de viagem, essa vida que a gente está vivendo, de conhecer tudo que Jesus fez, como a gente ama Deus, quando a gente passa a conhecer tudo que Ele fez. E Ele se derrama conhecimento, né? Quanto mais a gente quer conhecer, mais Ele nos revela. E mais a gente ama.
Minha cruz não foi de madeira, não. Foram as almas. Minha cruz foram as almas. Eram elas que ele sentia palpitantes na cruz na qual me estendia a divina vontade. E nenhuma me escapava, nenhuma alma. A todas dava seu lugar. E para dar lugar a todas me distendia em modo tão dilacerante e com penas tão atrozes que as penas da paixão poderiam chamá-las pequenas e ligeiras. As penas que ele sofreu lá na paixão são comparado com o que ele faz, pelas almas, comparado com o que ele faz no âmbito eterno, espiritual, no que ele continua fazendo. O que ele fez lá no dia da paixão pode se chamar pequeno e ligeiro. Por isso te apresse, a fim de que meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Este conhecimento resgatará tanto amor, que as criaturas se renderão e o farão reinar em meio delas. Então ele estava falando para Luísa, te apresse, a fim de que meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Tudo que Deus fez por nós através de Jesus, tudo que a divina vontade operou através da humanidade de Jesus. Este conhecimento resgatará tanto amor. É impossível a gente não se apaixonar por Deus, conhecendo tudo que Ele fez, contemplando toda essa verdade, que as criaturas se renderão e o farão reinar em meio delas. E com o conhecimento, tipo assim, vamos simplificar para a gente entender. O conhecimento faz a nossa vontade se render à vontade de Deus. Porque a gente vê como a vontade de Deus é puro amor. A gente entende a história da nossa salvação, todo o amor de Deus por nós na salvação, na redenção. E o que Ele quer fazer, como Ele quer que a gente viva. O livro do céu revela todo esse amor de Deus por nós. E aí você se rende a esse amor e fala, divina vontade, reina na minha vontade. Eu quero sim, Senhor, a sua vontade, não quero a minha. Você ama a vontade de Deus. A gente, é tipo assim, a gente passa a conhecer a vontade de Deus e a amar, conhecer e amar. E entender, ela quer reinar, ele te mostra claramente nela que ele quer unir a vontade dele com a sua, que ele quer te dar a vontade dele. E aí você fala, eu amo a sua vontade. Eu amo o seu plano, o jeito que o Senhor pensa, eu quero pensar como o Senhor. E aí ele fala, aí a Luísa fala, agora enquanto dizia isso, mostrava tanta ternura e tanto amor. Tanta ternura e tanto amor quando ele fala do conhecimento, quando ele fala para ela assim, quando ele está falando para ela, sobre que esse conhecimento vai resgatar tanto amor, que as criaturas se renderão e o farão reinar no meio delas. Ele mostrava tanto ternura e amor quando falava da divina vontade, que a divina vontade operou através da humanidade dele, tudo o que ele fez. Aí a Luísa fala, meu amor, por que mostra tanto amor quando falas de tua vontade? Que parece como se de dentro de ti quisesse sair e fazer outro tu mesmo, pelo grande amor que mostras. Enquanto se fala de outras coisas, não se vê em ti esse excesso de amor. Olha que interessante. A Luísa percebeu. Nossa, quando Jesus fala da divina vontade, é tanto amor que sai dele. Não é quando ele fala de outras coisas, não sai esse excesso de amor. E ele disse: minha filha quer saber, quando eu falo de minha vontade, para fazê-la conhecer a criatura, quando ele falava para ela da vontade divina, e ele tinha essa intenção de que a gente conhecesse. Então, por isso que a gente fala tanto, gente,
Por isso que Jesus fala tanto sobre isso, para a gente querer conhecer, para a gente comunicar isso, difundir esse conhecimento. É essa a vontade dele, que a vontade divina seja conhecida, amada, adorada, que ela reine na nossa alma, que a gente se renda. E o testemunho do que a gente vive, né? Como a gente estava explicando ontem, por que a gente fala tanto da nossa vida? Por que a gente testemunha tanto o que Deus faz na nossa vida? O que aconteceu no meu dia, o que aconteceu, o que eu falei, o que fulano falou, o que aconteceu. Por que a gente fala isso? Porque a gente quer que a divina vontade seja conhecida e amada. É isso. É porque essa é a vontade de Deus. Jesus fala da vontade divina para fazê-la conhecida pelas criaturas. E para que ele quer que a gente conheça, que as criaturas conheçam, que todas as almas conheçam? Para amar, para se render à vontade divina. A gente fala assim, ó, por exemplo, você testemunha, eu vivo só com a vontade de Deus. Você testemunha isso, por exemplo, a uma pessoa. Vamos pensar que não seja aqui na comunidade, que seja, ó, vamos pensar bem prático, assim, para entender o que Jesus está falando. Um exemplo assim, eu tô conversando com uma pessoa que, sei lá, ela fala assim, nossa, Michele, um exemplo, né? Nossa, Michele, você é tão calma. A gente tá aqui num turbilhão de problemas, de coisas. A gente tá passando por uma situação tão difícil. Aqui todo mundo. E você tá tão calma, você sempre tá sorrindo, tá tão feliz, tá tão em paz. Um exemplo, né? Você não se abala assim, você é tão calma. A gente vê você sempre tão disposta, fazendo tudo. E aí você fala, ó, vou te falar a verdade. Vou conversar, né, se Deus permitir que você fale. A pessoa perguntar, né, tipo assim, como que você consegue viver desse jeito? Me fala, qual que é a receita? Me fala, o que que você faz para poder, você faz alguma terapia, você tá tomando algum remédio, o que que você faz? Você faz exercício físico, você faz dieta, o que que você come? Por que que você é tão calma? Por que que você tá sempre feliz? Por que que você é tão disposta? Me conta, o que que é? Aí você vai falar a verdade. Tá, eu vou falar o que que eu faço. Eu vivo com a vontade de Deus. Como assim? Como assim você vive com a vontade de Deus? Sim, eu só faço o que Deus quer. Eu obedeço a Deus plenamente. Eu só faço o que Ele quer. Eu não quero nunca ofender a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é Ele é tudo. Eu faço tudo por Ele. Tudo que eu faço por Deus. Esse é o meu segredo, é por isso que eu vivo assim. Porque aí eu vivo num ambiente celeste, eu vivo num ambiente divino. Para mim, o humano não existe. Tudo que eu faço por Deus. Eu não faço por mim mesma, eu não faço para agradar as pessoas. Tipo, né, você tá falando que eu sempre tenho energia para fazer as coisas, que eu sempre estou disposta a fazer, que eu sempre estou fazendo e estou em paz. Mas quando alguém me pede alguma coisa, eu não faço por mim, eu não faço para ter nenhuma vantagem para mim, humana, eu não faço para poder atender humanamente as pessoas que me pedem, eu faço porque eu vejo nelas Deus me pedindo, eu vejo a vontade de Deus sendo ali exposta para mim. Deus está me pedindo uma coisa. Deus, Ele está me pedindo. E eu obedeço. Por Deus. Tudo que eu faço. E assim, tudo. Na minha casa, no meu trabalho, na igreja, todos os lugares. Eu respiro por causa dele. Eu estou aqui na terra por causa dele. Esse é o segredo da minha felicidade. Por isso que você me vê tão feliz. É por causa de Deus. É Deus. Eu vivo ele me dá a vontade dele, eu faço as coisas com a vontade dele, eu não tenho vontade de fazer nada, eu faço com a vontade dele. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, a vontade de Deus faz isso?
A vontade de Deus deixa a gente feliz desse jeito? Sim, a vontade de Deus. Aí você testemunha. Aí a gente faz isso aqui na comunidade, testemunha aqui. O que a vontade de Deus opera em nós. A gente faz a vontade divina ser conhecida e amada. E tipo assim, para as pessoas, para infundir nas pessoas essa vontade, esse desejo também de viver assim. Jesus falou para Luísa, ele falou assim, por que eu quero que você testemunhe o que acontece na sua vida? Para as outras pessoas querer também viver isso comigo. Por que eu tenho que você escreve todo esse amor que eu tenho, todas as graças que você recebe? Para as pessoas também querer viver isso. Não é exclusivo para você. A gente fala do que Deus faz na nossa vida para todos que ouvir também querer viver isso. Aí você fala, né, para a pessoa nesse exemplo, né, se eu tivesse uma conversa dessa com alguém e toda a humanidade é convidada a viver assim, desse jeito, nessa felicidade, com a vontade divina. Todos são. Então às vezes tem uma pessoa que tá passando por um problema. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tá muito depressiva. E aí se algum dia ela falar, eu não vou, tipo assim, ó, não é que eu vou sair hoje para e fazer exatamente isso que eu tô falando aqui, esse exemplo, né, essa parábola que eu tô contando. Não que eu vou chegar nela hoje e já falar isso, não. Não é isso, é um exemplo. Eu tenho pessoas assim, eu conheço pessoas assim, mas eu só falo se Deus quiser que eu fale, na hora que Ele quiser. É um exemplo. Então, essa amiga minha bem depressiva, se Deus quisesse que ela recebesse esse conhecimento, se ela me perguntasse isso, daí Deus tocasse no meu coração para eu falar, eu ia falar para ela, você também pode viver assim, tão feliz. Eu tenho, né, se eu tô falando isso, eu vivo assim, mas isso não é exclusivo para mim. É para toda a humanidade. Quem quer viver assim, Deus devolveu para a humanidade esse dom de viver com a vontade dele, da gente voltar para o Éden, viver como Adão vivia antes do pecado original. É para todos esse convite. Então aí Jesus continua. Continuando aqui o texto. Quando eu falo de minha vontade para fazê-la conhecer a criatura, eu quero infundir-lhe minha divindade. Nossa, gente, isso é muito incrível. Quando ele fala da vontade dele para a gente, por isso que a gente fala tanto sobre isso, por isso que a gente fala tanto do estudo, dessa contemplação, desse conhecimento. Quando ele fala da vontade dele, ele quer infundir em você a vida divina, a divindade, o próprio ser dele, a divina vontade. Por isso, outro eu mesmo, ele quer infundir em você a vida divina. Quando ele fala da vontade dele, ele quer infundir em você a vida divina. Por isso, outro eu mesmo, uma vida divina. A vida de Jesus era a vida divina. E ele quer infundir em você, te dar uma vida divina igual a dele. E é através do conhecimento, da fala, ele é o verbo que se comunica. Quando eu falo, quando ele fala da vontade divina, ele quer infundir na sua alma a vida divina, a vida dele. Por isso, outro Jesus, outro eu mesmo. E meu amor transborda tudo para fazê-lo. E a amo como a mim mesmo. Então ele faz tudo. Ele fala da vontade divina. E ele faz tudo. Ele faz tudo o que for necessário para você receber essa vida divina. Quando você quer, quando você ouve o que ele fala, quando você se presta a ouvir, a estudar, a meditar, a contemplar o que ele está falando. Ele faz tudo para formar em você outro Jesus. E você passa a viver, a ser outro Jesus. Você passa a ser outro Jesus, porque esse conhecimento, ele fala com essa intenção. E o que ele quer, ele faz. É um amor tão grande que ele infunde na sua alma. Um amor por ele e pelas almas, um amor
assim, um amor por ele, um amor que é o amor que faz a gente, é o amor que faz a gente se sacrificar. O amor dele transborda tudo para fazê-lo. Quando ele fala do amor dele, o amor dele é o Espírito dele, é o Espírito Santo. Quando ele fala para Valtorta do Espírito Santo, ele fala o amor. E meu amor, o Espírito dele, o Espírito Santo, transborda tudo para fazê-lo. Quando a gente pensar no amor de Deus, então, a gente tem que pensar no Espírito Santo. É Ele que faz isso na nossa alma. É Ele que trabalha, então, para formar outro Jesus. Quando o anjo apareceu para Nossa Senhora, o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria. E aí ela falou assim: como se dará isso? O Espírito descerá sobre ti. O Espírito Santo que vai operar esse milagre de fazer o Verbo se encarnar no seu ventre. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho de criar a vida divina na sua alma, de você ser outro Cristo. E meu amor transborda tudo para fazê-lo. O Espírito Santo transborda, faz tudo para formar em você a vida divina. Meu Deus, que lindo. Quando eu falo, então a segunda pessoa fala. Jesus fala da vontade divina para a gente. E o Espírito dele opera um milagre de fazer a gente ser outro ele. Meu Deus, que lindo. Ele fala, o verbo comunica e o amor transforma essa alma que está ouvindo em outro Cristo. Eis porque você vê que enquanto falo de meu querer, meu amor parece como se saísse de seus confins para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. O Verbo fala da divina vontade e o Espírito Santo parece como se saísse de seus confins para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. A sede da divina vontade no coração da criatura. Ao contrário, quando falo de outra coisa, são minhas virtudes, que infundindo e segundo as virtudes que lhe vou manifestando, agora amo como Criador, agora como Pai, agora como Redentor, agora como Mestre, agora como Médico. Portanto, não há aquela exuberância de amor como quando quero formar outro eu mesmo. Nossa, que lindo. Ele se derrama em amor para formar outro ele quando ele fala da divina vontade. Essa é a vontade dele, formar outro ele. Nossa, é muito... Eu nem consigo falar, não consigo entender tudo, falar tudo que está escrito aqui. O que é revelado nesse trecho. Mas enfim, assim, o que fica, né, mais importante para a gente guardar no coração e meditar, ouvir, é conhecer. Conhecer. Jesus fala e tem que ter alguém para ouvir. Se ele fala, mas não tem uma alma para receber, para ouvir o que ele está falando, o amor, o Espírito Santo, como que ele vai fazer esse trabalho de criar outro Jesus na alma? Se a alma não ouve. Ele fala, tem que ter um ouvinte. Né? Por isso que ele fala, a divina vontade é abatida e você é o coração. Não tem como o coração bater, a batida do coração sem um coração. Então não existe comunicação só com a fala, tem que ter um ouvinte. Então Deus se comunica.
Comunicação significa um falando e outro ouvindo. E aí, nessa comunicação que acontece entre Deus e a criatura, o Espírito Santo opera esse milagre de fazer aquela verdade que está sendo revelada ficar na sua alma e você se tornar aquela verdade. Você se torna aquilo que você está ouvindo. Você se torna o que você está ouvindo. Eis porque você vê, enquanto eu falo de meu querer, meu amor, parece como se saísse de seus confins, para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. Então, para formar a sede da divina vontade no seu coração, você tem que ouvir o que Jesus fala. E quando eu falo isso, de ouvir o que Jesus fala, é lendo o livro do céu. O que ele falou está escrito no livro do céu. O que ele falou está escrito na Valtorta, está no livro do céu. O que ele fala da divina vontade está no livro do céu. A Valtorta vai nos ajudar muito para entender o que... A Valtorta vai nos ajudar muito a entender o que a divina vontade operou na humanidade de Jesus. E a gente sabe que tudo que a divina vontade operou na humanidade de Jesus foi por nós. Tudo que ele estava fazendo na Valtorta era a missão dele de redentor. Só que a gente sabe que essa missão de redimir era para nos era um meio para a gente voltar à ordem primordial da criação. Então é tão bom é maravilhoso a gente ler o livro do céu, entender que a redenção foi um meio para nos salvar, para a gente voltar à ordem primordial da criação. E aí a gente contempla a redenção ali na Valtorta e se apaixona mais ainda. A gente vê os excessos do amor de Deus por nós. E se rende, como ele falou aqui, as criaturas vão saber o que eu fiz e vão se render, vai render a vontade delas. E vai querer a divina vontade, vai se render. Porque vai entender tudo que eu fiz. Gente, a gente se apaixona lendo o livro da Valtorta. Nossa, é encantador. Meu Deus, como ele nos encanta. Assim, às vezes, não, é difícil uma pessoa não ficar encantada. Eu falei, né, que eu tava viajando com meu esposo e durante a viagem eu peguei um trechinho só da Valtorta, contando de Jesus na feira, comendo o pão com azeitona. E meu esposo ficou emocionado. É muito lindo, gente, o jeito que ele faz tudo. Como ele trata as pessoas, como ele fala, como ele ama, como ele não pensa nele hora nenhuma. É lindo demais. O amor dele pelas almas é muito incrível. A gente fica assim boba, a gente se emociona com um amor desse, com uma pessoa dessa que ama tanto, que não pensa em si mesmo. Ele com fome, com sede, ele morrendo de fome, com sede. O cara chega com fome e ele dá a comida dele. Ele tava sem dinheiro, ele só tinha dinheiro para comprar um pão. Ele compra o pão, alguém chega com fome, ele pega o pão e dá pra pessoa. Aí a pessoa fala para ele, o cara lá falou: "Tá, você tá com sede? Tem uma fonte ali". Aí ele: "Tá, vamos lá na fonte". Aí o cara fala: "Tá, vai lá beber". E o cara ele sabia que era uma pessoa que estava arrependida. Arrependida. Aí queria desabafar com ele. Um crime, né? Como eu contei na outra aula, não vou repetir tudo. Mas aí o cara fala pra ele: vai lá beber água, depois a gente conversa. Não, não. Primeiro a gente conversa, porque se o arrependimento mata a sede maior que eu tenho, é o seu arrependimento. É sua alma. É sua alma de volta pra mim. A maior sede que eu tenho é da sua alma. Ele tem sede de almas. Então a gente fica encantado. A Valtorta vem pra gente ficar mais convencida ainda desse amor de Deus por nós, desse excesso de amor, e pra gente entregar mais facilmente nossa vontade pra Ele. Como ele falou aqui, né?
Como ele falou aqui, ó, nesse trecho aqui. Este querer não desce à terra para fazer seu caminho. Não. Por isso te apresse, a fim de que meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. O que a gente contempla lá na Valtorta, a paixão, ela fala da paixão, ela fala da vida pública, ela fala da vida oculta dele. Aí a gente vê a vida íntima lá no livro da Maria Cecília Bage. Então a gente sabe que quem operou tudo aquilo foi a divina vontade, né? Olha só, como é maravilhoso a gente ver com esses olhos. Olha só, né? Bem, presta muita atenção nessa parte. Tudo que a gente está contemplando, tudo que a gente está contemplando na vida de Jesus, na Valtorta e na vida íntima, e no livro do céu também, é tudo o que a divina vontade operou na humanidade dele. Tudo o que ele estava fazendo era a divina vontade operando na humanidade dele. Então a gente acha lindo. Nossa, Jesus, como Jesus era lindo, como ele não pensava nele. Quem fazia aquilo? A divina vontade. Nossa, como Jesus perdoava todo mundo, como ele amava todo mundo. Quem estava fazendo? Quem estava operando naquele momento, naquele ato que Jesus estava fazendo de perdoar? A divina vontade. Nossa, como Jesus, como Jesus renunciava ele mesmo, né? Como ele era humilde, como ele era humilde. Quem estava fazendo aquilo? Que vontade que estava operando nele naquele momento que ele estava sendo tão humilde, comendo pão com azeitona na feira, ele sendo Deus, criador de todas as coisas. Incrível, ele é Deus, ele é o criador de tudo. A divina vontade. Aí você fala, nossa, a divina vontade é maravilhosa, como ela é linda. Meu Deus, é incrível a divina vontade, ela é linda. Meu Deus, ela é encantadora. E aí você fica encantado. E esse conhecimento, saber quem é a divina vontade que ela faz, resgata tanto amor. Você se apaixona. Essa é a vontade de Deus. Deus tem essa vontade. Então você se rende. Você se rende, fala: "Nossa, eu quero essa vontade. Eu quero ser assim também. Eu quero essa vontade operando em mim. A minha vontade sozinha, a minha vontade não faz isso. Eu não". Nossa, você se apaixona. Então aí você contemplar o livro da Valtorta, a vida íntima, com esse olhar, que tudo que Jesus está fazendo é a vontade divina operando nele. Nossa, é um facilitador, assim, para a gente se render, render e entregar nossa vontade para Deus e querer a divina vontade, porque ela é apaixonante. Ela é apaixonante. Então, o livro da Valtorta vem só para agregar, assim, meu Deus, é incrível. Incrível o que Jesus faz, o que Deus faz aqui na comunidade, fazendo na escola da divina vontade, fazendo a gente contemplar a Valtorta. Nossa, é incrível demais, meu Deus, eu tô encantada. Porque com a Luísa via, né? Mas a gente contempla a palavra. Tipo assim, a Luísa, ela saía do corpo, contemplava todos os atos de Jesus, ia lá na cena da paixão e tudo. A gente também faz isso, só que através do conhecimento, da palavra que ele deixou. E essa é a vontade dele, eu fico encantada. Eu fico encantada com a vontade de Deus de fazer a gente se apaixonar desse jeito, lendo um livro. Eu fico encantada, usando o intelecto, usando a inteligência, memória e vontade, esses atributos divinos, esses dons que Deus nos deu. Eu fico encantada da gente usar a inteligência, a memória e a vontade, contemplar um livro, uma verdade escrita e amar tanto a Deus assim. E conseguir compreender tudo que ele fez
tudo que a vontade divina operou na humanidade dele, compreender com a nossa inteligência e, e se render é muito incrível. Sem ver Jesus, sem ver nessa pureza, uma pureza assim, é só a inteligência, a memória, a vontade. A gente não vê, não ouve nada, não sente cheiro como a Valtorta sentia, como a Luísa via Jesus. A gente não vê e mesmo assim se rende. É incrível o que o Espírito Santo derrama de amor na nossa alma. O que o Espírito Santo opera em nós é muito poderoso, porque a gente não vê Jesus. Se a gente visse, é tipo assim, se a gente visse, seria mais fácil se render. Mas ele não é essa a vontade de Deus, isso não está no plano de Deus. Que a gente veja como a Luísa viu, né, que vive desse mesmo jeito, é contemplando a verdade. Essa é a vontade de Deus e eu acho incrível, porque aí ele, nossa, é uma graça muito grande o que ele opera, o milagre que ele faz. É muito incrível. Então, este conhecimento resgatará tanto amor. A gente contempla cada cena, o comportamento de Jesus e se apaixona. As orações de Jesus, a gente vê o que a gente entende, a gente conhece as orações de Jesus na vida íntima e fica encantado, apaixonado. E aí você se apaixona e fala, e a proposta dele, eu quero também que essa vontade que operava em mim, que você está tão apaixonado, opere também em você. Entender a proposta dele? De fazer você conhecer tudo que ele fez e você entender. Foi recapitulando, né? Para ficar bem gravado na nossa alma. A gente contempla a vida de Jesus, acha lindo. Como eu falei da cena do pão, você fica encantado. Como meu marido ficou encantado com como Jesus ama e como ele é lindo. Como ele é educado, como ele é maravilhoso, como ele é tudo. Você contempla e fala, uau, que lindo. Aí ele te mostra aqui no livro do céu. Quem estava operando naquele momento, no meu ato, era a vontade divina. Nossa, incrível, essa vontade divina é linda e maravilhosa. Aí você se apaixona não só por Jesus, você se apaixona pela vontade dele. Nossa, que vontade linda e maravilhosa. E aí ele vem e fala, essa vontade que operava em mim, eu quero te dar. Eu quero que você seja igual eu. Aí você fala, nossa, eu quero. Em 5 segundos você fala, como a Aline fala na escola. Aí você fala, eu quero? Mas é claro que eu quero. Nossa, o que eu preciso fazer? Para ser também assim, eu quero ser assim, eu fiquei encantada com essa forma de viver, de ver as coisas, de perdoar, de amar, de se sacrificar, eu fiquei encantada, eu quero também. Você tá falando que eu posso viver assim, igual se eu vivia, com essa vontade linda, maravilhosa. Sim, sim, o que eu preciso fazer? Abrir mão da sua vontade, e aí eu vou te dar a minha. Demorou então, demorou. Como fazer isso? Entregar a minha vontade. Aí a gente vai estudar. Aí a gente vai ler, contemplar, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar para formar outro Jesus na sua alma. Como ele falou aqui. O meu amor, o Espírito Santo vai trabalhar na sua alma para formar outro Jesus. É incrível. Incrível. É sofrimento. É sacrifício. Mas é um amor tão grande que é um amor que te move. É um amor tão grande que te move. É um amor. É o Espírito de Deus que te move. E é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Então você não. Você sofre, mas ao mesmo tempo você fala: eu não quero outra vida. Eu não quero outra vida. Não importa se eu vou sofrer. Não importa esse sofrimento. Para viver isso, eu sofro tudo que o Senhor quiser. Não me importo comigo. Posso chorar, igual ontem eu tava chorando. Chorei de manhã. Chorei na hora do almoço. Chorei. Tava sentindo a dor de Jesus.
Que dor mais linda. Meu Deus, que coisa incrível sentir a dor de Jesus. Porque a dor, ele tá com você. Na hora que você tá sentindo uma dor, parece que o amor cresce mais ainda. O amor de. Nossa, não dá pra explicar. Então, não tem nada assim que fala, eu não consigo. Tipo assim, você começa a. Você entrega a sua vontade, você vive uma vida tão maravilhosa que você fala, o sofrimento, o que eu tô sofrendo não é nada em comparação da felicidade que eu vivo, do amor que eu tenho por Deus, né? Não quero outra vida. Não quero. Não quero. A Luísa falava isso. A Luísa falava assim: é, eu. Ela falando da vida dela, de Jesus e de Maria. Ela falando: Jesus fala que a divina vontade, quem vive na divina vontade é só felicidade, que é uma felicidade muito incrível. Mas eu olho para minha vida, eu só vejo sofrimento, eu sofro tanto. Jesus sofreu tanto, Nossa Senhora sofreu tanto. Como que as pessoas vão viver, né? Porque a gente vai ser um modelo, mas o modelo para as pessoas não vai ser muito atrativo, porque a gente sofreu tanto. Eu fiquei 40 anos numa cama. Aí ao mesmo tempo ela fala, mas por mais que eu tenha sofrido, eu não troco essa vida por nada. Eu, eu não troco. Foi maravilhoso. Eu sou muito feliz. Então é isso, a gente sofre, mas você fala, eu não trocaria por nada. O, o que o que o mundo oferece, a outra vida, né, humana, viver com a minha vontade, não tem atração nenhuma mais pra mim. Nenhuma. Eu não quero nunca, nunca mais viver com a minha vontade. Viver com a vontade divina é maravilhoso, é incrível, é perfeito. Nossa, por mais que seja sofrimento, eu não troco isso por nada. Nada. Passo por cima de tudo. E ele te dá a força para, né, como ele fala, eu não te dou uma cruz maior do que você possa carregar. Porque ele te dá a graça, a vida dele, para você conseguir suportar. Ele tá em você. Então, não tem o que falar, né? Então é isso. Lindo, muito lindo, maravilhoso esse trecho. Meu Pai, obrigada. Obrigada, Senhor. Eu te amo, meu Deus, meu Pai, meu Criador. Te amo com vosso amor e na vossa divina vontade, em nome de todos e por todos. Amém, Fiat. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então é incrível demais contemplar essa verdade. Meu Deus, como é incrível, porque eu passaria horas aqui contemplando esse mistério desse texto aqui, só desse texto. É incrível. Mas agora eu tenho que seguir o fluxo da vontade divina, do dia. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.
O que Deus vê, quando ela quer, né, confiar que, nossa, se você falar porque Jesus viu isso em mim, então, meu Deus, olha que importante, né? Muito obrigada por você ter visto isso em mim. Muito obrigada por você me dar esse conselho, por seguir, ela segue os conselhos. É uma pessoa correspondente, que corresponde, disponível, que corresponde, sabe, que é bonitinho que é a pessoa crescendo em santidade, como a Michelle cresce. Uma beleza, uma coisa fofa, entendeu? Capaz, né? Então, assim, É eu assim. tenho tudo para dar certo. E todos deveriam ser como ela. Ter Jesus. Ter Jesus e com ele. Ter ele para falar. E ela usa a palavra de Deus. Ela tem o livro do céu. Ela não é igual a Judas Iscariotes, que tinha o próprio Jesus ali falando e entrou com medo secador. Que nada internalizado. Né? Que ele via tudo como um ataque à pessoa dele. Né? Não internalizava. A Michelle internaliza tudo que tem do céu. Ela lê uma coisa mais linda, gente. Ela falando no outro, dando testemunho. Eu sei, Jesus. Eu sei que você passou por isso. Ela dando exemplo de João, né? Na conversa, na volta que ele teve com Jesus. Jesus, eles vão aguentar, Jesus? João estava falando com Jesus sobre essas pessoas que leram esse livro do céu. E aí Jesus falou, né? Ele perguntou, essas pessoas vão aguentar? Sim, eu vou aguentar. Eles vão aguentar. Eles vão aguentar, sim. Né? Então, assim, a Michelle, ela vai atrás da palavra de Deus. Ela vai atrás da palavra de Jesus, ela vai atrás de Jesus para poder confortar o coração dela. Ela não se, sabe, ela não se destrói. Ontem ela passou por mais um teste desse aí. E ela passou com louvor, sem virar cara para mim, sem sair da comunidade, sem desistir. Gente, isso não tem preço, gente. Você tem ideia do que é o filho da divina vontade do Senhor Jesus e que é totalmente abandonado, dócil, Jesus pode fazer o que quiser com ela. Pode quebrar os ossos e construir de novo. Que ela não chora. Quer dizer, ela chora na cara. Mas ela chora, mas ela aguenta, entendeu? É uma chorona de só Deus acalma. Mas ela chora, mas deixa, sabe? Deixa. Tá bom, Jesus. Tudo bem, pode quebrar. Quebra mais moça. Quebra outro, Jesus, tá bom. Pode quebrar. Não, papai, deixa eu pegar esse vídeo. Por favor. Por favor, Jesus, não deixe eu perder esse vídeo. OBS, colabora. Grava, por favor, papai.